paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Para nós é sempre um motivo de alegria podermos estar aqui para transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração, sabendo que a palavra de Deus ela tem poder para transformar, para mudar as situações. Deus, ele age quando nós pregamos a sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e poderosa. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para ler conosco uns versículos da palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse versículo, uma pequena mensagem rápida para o teu coração. O texto que nós vamos ler está em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e alguns versículos. Vamos ler, irmãos, até o versículo 8 para a nossa meditação. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, Paulo aqui, como sempre, né? Ele pregando e cuidando da igreja, cumprindo o seu ministério, como ele diz aqui no primeiro versículo, apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo ele tem uma missão de levar Cristo, porque ele é apóstolo de Cristo. Ou seja, ele é um missionário, comissionado por Cristo Jesus. Qual era a mensagem de Paulo? A salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele continua dizendo por vontade de Deus. Algumas vezes Paulo vai dizer que não é por vontade de homens, não é? Ele não foi escolhido por homens. Ele tinha essa convicção no seu coração. Paulo ele deixa isso bem claro porque existia no seu tempo algumas pessoas que não tinham sido escolhidos por Deus e que saíam, né, de cidade em cidade fazendo discípulos, mas eles faziam para si mesmos discípulos. Até os judaizantes chamados naquela época, eles saíam de cidade em cidade achando que o fato de ele estar fazendo discípulos, eles estariam fazendo a obra de Deus. Paulo deixa bem claro que ele é um apóstolo chamado, missionário, comissionado por Deus para a pregação do Evangelho. Não somente pregar o Evangelho, Paulo ele estava disposto a sofrer pelo Evangelho, porque como Cristo sofreu na sua obra, aqueles que recebem Cristo e que tomam posse da palavra, da mensagem de Cristo, eles padecem sofrimentos também como Cristo padeceu. Porque o próprio Cristo vai dizer nos evangelhos, os evangelhos falando de Cristo, dizendo que aqueles que aceitam o evangelho, eles padecerão também perseguições. O próprio Jesus vai dizer, por minha causa vocês serão odiados, vocês serão, né,
perseguidos por minha causa, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido, o mundo está em trevas, o mundo rejeita a Cristo. Assim como rejeitaram Cristo, crucificando-Ele numa cruz, também aqueles que seguem a Cristo, aqueles que se propõem a servir a Cristo com o coração sincero, obedecendo a sua palavra, e estão dispostos a pagar o preço, não é? Então esses também sofrerão perseguições. E Paulo, ele elogia esta igreja aqui. Ele fala, nós damos graças a Deus. Por que Paulo dá graças a Deus? É porque ele percebe que nessa igreja de Colossos o evangelho está dando fruto. E qual é o fruto que o apóstolo Paulo percebe nessa igreja? Essa igreja ela está crescendo no amor, na comunhão, né? Está crescendo no amor de Cristo e está crescendo na comunhão e na propagação do evangelho. Esse amor, essa qualidade dessa igreja, não é? Por Cristo e uns pelos outros está frutificando. E Paulo fala assim: ouvimos da vossa fé, versículo 4, porque a verdadeira fé em Cristo produz fruto. E esses frutos vão muito mais além daquilo que nós pensamos. As pessoas estavam falando e chegou aos ouvidos de Paulo: olha, aquela igreja de Colossos, Deus está fazendo grandes coisas naquela igreja. Aquela igreja recebeu a palavra que foi pregada, o evangelho que foi anunciado naquele lugar. E eles receberam de bom grado a palavra e agora estão produzindo frutos e frutos verdadeiros. E aqui fala assim, ó, o amor que tendes em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Né? O verdadeiro amor ele acontece na horizontal, ou seja, a comunhão com Deus, e também na vertical, quer dizer, na vertical, comunhão com Deus, e na horizontal, comunhão com as pessoas. Aquela igreja estava sendo estabelecida, estava crescendo na graça, estava se desenvolvendo ali, uma igreja que estava firmada no amor de Deus. Aqui fala que, qual é a motivação? A esperança que vos está preservada nos céus. Olha só, irmãos, o verdadeiro amor, o verdadeiro fruto do evangelho não está baseado simplesmente no fato de você receber uma casa, de você receber bens materiais. Não. O que aquele povo eles percebiam no evangelho? Uma esperança no céu, esperança de vida eterna, esperança do retorno de Jesus Cristo, a esperança, não é, de ter essa comunhão com Cristo. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão firmadas no evangelho, interessadas no evangelho simplesmente por bênçãos materiais. Aqui diz não, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. É o evangelho que fala de coisas espirituais, de bens espirituais, de bens não materiais, mas bens espirituais, porque o verdadeiro evangelho, ele fala de bens espirituais, que é o propósito do evangelho, meu amado. Se você quer ser uma pessoa próspera na sua vida financeira, né? A pessoa trabalha bem, um bom funcionário, né? A questão da pessoa ser próspera financeiramente, isso não quer dizer que é um sinal da bênção de que Deus está, né? Que nelas, isso não é um sinal do evangelho, não é um sinal que a palavra de Deus está fluindo naquele lugar. Não, né? O primeiro sinal, o primeiro fruto aqui é o fruto, o desejo pelas coisas espirituais. Paulo vai dizer, vocês ressuscitaram com Cristo. Pense nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Porque a nova criatura em Cristo, ele recebe um novo coração, um novo direcionamento para a sua vida. Aquele desejo, né? A Bíblia diz também, o Evangelho vai dizer, juntai, né? Juntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói, né? Aonde não existe possibilidade de perder, o verdadeiro tesouro está aí. Esse é o fruto do verdadeiro evangelho, porque foi pregado o verdadeiro evangelho para aquele povo. Eles estavam firmados na esperança de Cristo. Aqui fala assim, ó, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, ou seja, o evangelho que estava sendo pregado por Paulo na Ásia, toda a Ásia,
no meio daquele povo, um povo, né, não judeu, um povo com costumes pagãos. O evangelho foi abraçado de uma forma tal que estava produzindo fruto fora daquilo que muitas vezes as pessoas imaginavam, do que o próprio apóstolo Paulo, ele vai ficar abismado, né? A maneira como a palavra de Deus está sendo pregada e as pessoas estão aceitando o evangelho, estão sendo transformadas e impactadas pela palavra de Deus, deixando a prostituição, deixando a idolatria, deixando, né, os deuses que era daquele tempo, daquele contexto ali, né, um contexto de idolatria, de imoralidade e de perseguição também por parte do Império Romano e até dos próprios judeus que não aceitavam o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante, irmãos, esse povo, eles são transformados, impactados. Paulo vai ficar, né, agradecido a Deus, e aqui numa ação de graça, eu dou graças a Deus por vocês. Vocês são como aquela terra fértil. Lembra a parábola do semeador que ele saiu a semear? E aqui a semente caiu, ela produziu frutos. E ele está louvando esta terra. Olha, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão produzindo o fruto verdadeiro. O fruto que verdadeiramente é o fruto do evangelho e da verdade. Fala aqui, ó. Vocês ouviram aqui, versículo 6, no finalzinho do versículo 6, ó, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, graça de Deus na verdade. Existem muitas pessoas que não produzem frutos, sabe por quê? Porque eles não compreendem o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus na verdade, irmãos? Tem pessoas que pensam que graça de Deus é você prosperar financeiramente. Deus está interessado somente em mudar alguma coisa com relação à sua vida material. Não. O verdadeiro mover de Deus é na nossa vida espiritual, é ser nova criatura, é nos tornar novos em Cristo Jesus. Está, né, sendo movido pela esperança da vinda de Jesus. O nosso viver em Cristo, uma nova criatura. Quando a Bíblia diz nova criatura, ela está falando de uma nova criação. Imagina um homem caído no pecado. É interessante quando alguém é impactado pelo Evangelho, a sua vida muda totalmente. Ele roubava, Paulo vai dizer, não rouba mais. Ele tinha vícios, não tem vícios mais, é liberto pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo. Quando a pessoa realmente ela tem um encontro com Cristo, ela abre o coração, permite que o Espírito Santo entre na sua vida, domine o seu coração. Ela é livre dos vícios, não importa quanto tempo você está vivendo debaixo de vício, debaixo de pornografia, debaixo de iniquidade, debaixo da mentira. Não importa, quando você abre a porta, Deus entra e muda e transforma a sua vida numa nova criatura. É tão interessante essa questão da nova criatura que até os seus amigos, pessoas que te conhecem, vai falar assim, nossa, eu não te conheço, mas você mudou. Até a sua maneira de falar mudou, porque a pessoa que é impactada pela palavra de Deus, irmão, porque o Espírito Santo passa a morar dentro do crente, ele passa a gerar frutos de dentro para fora. Algo começa a acontecer de maneira espontânea, naturalmente. Ele muda a sua maneira de ser, ele muda a sua maneira de falar, os seus costumes mudam totalmente. E ele é transformado pelo poder de Deus. E isso impacta, né, o mundo que está ao seu redor. E aqui fala que também, ele dá um elogio também, Epáfras, porque Epáfras, como o irmão ali, ele estava ali ensinando aquela igreja, transmitindo aquilo que ele havia recebido. Assim como Paulo vai dizer lá em Coríntios, né? Aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Porque a questão aqui não é Paulo, não é Epáfras. A questão aqui é Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado. É o evangelho que pode transformar, é o evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Esse é o objetivo deste canal, falar de Jesus Cristo, do amor do Senhor. E aqui continua falando, versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha só, irmão.
Deus, o Espírito Santo, estava agindo, produzindo fruto. As pessoas, quando olham para determinadas comunidades evangélicas, igrejas, ministérios, vamos dizer assim, que a Igreja de Cristo é uma só. E ela produz verdadeiro fruto do Espírito Santo. É evidente, não é, a mudança, a transformação. É evidente como as pessoas agem, como as pessoas se unem, como as pessoas estão unidas em prol do Evangelho, como as pessoas estão se amando umas às outras, como as pessoas estão ali entrelaçadas no amor de Cristo, buscando o mesmo propósito de pregar a palavra de Deus, de alcançar as pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o propósito desse canal, irmãos, anunciar a Cristo. Incentivar você que está aí, de repente fraco, desanimado, de repente você não está vendo, você não está sentindo que alguém está reconhecendo o seu trabalho que você está fazendo. Mas Deus, ele está vendo. É evidente para todos, para os seus vizinhos, para o mundo espiritual, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então continue firme, continue buscando, continue servindo a Deus na sua comunidade, na sua igreja, no seu ministério, fazendo para Deus aquilo que Ele colocou no seu coração. Porque você está cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o ID de pregar o evangelho a toda criatura. Alguns pregam por palavras, alguns pregam por testemunhos, alguns pregam por louvor, alguns pregam Existem várias maneiras de nós testemunharmos de Cristo para essa sociedade. Que você continue nesse propósito de testemunhar de Jesus Cristo para a sociedade e para a sua família, intercedendo, orando, porque a Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Você é justo, você está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Deus, ele está contigo. Então não pare, por mais que você tenha cometido erros e tenha sentido vontade de voltar atrás ou de parar. Não pare, continue pregando a palavra do Senhor, que Deus está contigo e o Senhor está aprovando os frutos na sua vida. Com certeza, talvez hoje você não vê, mas amanhã você irá ver. Nós iremos ver os frutos que Deus ele tem operado através da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, essa oportunidade de falar com você, de transmitir esta mensagem para o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, continue seguindo o nosso canal, nos abençoando, nos ajudando a pregar a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma e muda a vida do homem em uma nova criatura. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Amém?